José Romano Peliciari, 68 anos de idade. O senhor viveu na época da ditadura, né? Vivi na época da ditadura. Qual era o seu trabalho dentro dessa época? Eu era militar. Serviço do Exército ou policial? A serviço do Exército Brasileiro. Certo. O senhor como militar, qual era a posição da sua família quanto à ditadura e quanto à sua profissão? Apoio total contra a ditadura, que existia no país uma bagunça muito grande, certo? Então, estávamos em vias de ter um regime socialista comunista, certo? E aí que houve a opressão por parte do Exército. Então, a sua família apoiava essa opressão ou apoiava ou era contra a ditadura? Não. A família era a favor da ditadura. Que eu considero a ditadura como se fosse uma limpeza no país. Sim, sim. A sua família gostava do seu trabalho ou era contra por achar que na época era perigoso? Não, o perigo em todo o período da ditadura sempre teve. Agora, a família me dava pleno e total apoio. Quais atividades o senhor fazia no seu serviço na ditadura, na época da ditadura? Eu servi numa unidade de manutenção, certo? Era manutenção de viaturas, essa coisa toda. Então, era no transporte de tropas, essa coisa toda, certo? Certo. O que o senhor, dentro como militar, não podia fazer? Enquanto militar, frente ao que tudo acontecia? Sim, eu tenho que dar pleno apoio. Vou no borracheiro lá. Quanto contra, certo, o regime que estava para ser, vamos dizer, inserido no país, não é? Contra o comunismo, contra a opressão dos políticos. Quanto ao que a população distinguia como opressão, o senhor vê isso como uma forma de? Eu vejo assim, certo? Existia muita liberdade, existia muita falta de respeito para com a lei e para com os regimes, certo? E eu não considero assim uma ditadura. Eu considero, certo, esse trâmite total aí do regime militar como uma limpeza no país. Tá? Tanto é que uma porção, certo, que foram exilados hoje estão no poder. Há um certo comentário entre a mídia que certos documentos da época da ditadura ainda não foram liberados, porque muitos dos políticos que foram envolvidos nessa época ainda estão no poder e alguns desses documentos podem levar algum problema futuro para eles, né? Se for aberto. O senhor concorda com isso? Concordo plenamente. Concordo que todo o exército de todos os países deve ter o seu serviço secreto, certo? Então é o seguinte, existem documentos que comprovam, certo, erros de atuais políticos, isso não pode vir à mídia, não pode vir à baila. O senhor concordava em seguir com as regras da ditadura imposta? Concordava plenamente. Não existia o que está existindo hoje, impunidade, roubo, existia mais respeito para com as polícias e para com os militares, enfim, com os próprios civis existia uma faixa maior de respeito entre si. Hoje em dia, a gente acompanha na mídia que os policiais, muitas vezes, alguns acabam abusando do poder ou utilizando de outras formas. Dentro da ditadura, o senhor chegou a conhecer algum militar ou teve alguma situação de abuso de poder ou o senhor viu acontecendo alguma injustiça com o militar? Olha, eu acredito assim, em toda corporação existem os bons, existem os maus. Só que dentro do exército, o regime é aquele regime. Não foi bom, não prestou, rua. Ou então paga a pena com prisão. Sua vida pessoal em relação à ditadura? Ótimo. Não tinha nenhum problema? Não existia o que existe hoje. Roubo, essas coisas todas, a minha vida era muito boa. Eu podia sair com a família, andando a pé por todas as ruas de São Paulo, que não tinha roubo, não tinha nada, certo? O país era mais bem vigiado. Hoje é uma abertura total, uma impunidade total.
penso assim. Dentro do meio militar, o senhor teve contato com algum presidente ou alguma como é que eu posso dizer, patente mais alta, que fez um papel importante no Perfeitamente. Eu fui segurança do ilustríssimo senhor general Arthur da Costa e Silva. Fui segurança da dona Yolanda, a esposa. E como foi trabalhar com a família, né? Você teve um contato pessoal. Ótimo, ótimo, ótimo. Eram boas pessoas? Boas pessoas, excelentes pessoas. E ao fim da ditadura militar, como que o senhor ficou? Após a queda da ditadura? Não, após sair a ditadura, certo, eu pedi o artigo 100 e me interessei mais em ter a vida civil, fora, trabalhar fora do exército. E o que mudou na sua vida, saindo da... Em relação a quê? Em relação ao seu dia a dia, as regras, Bom, o que mudou foi o seguinte, foi difícil eu me habituar ao meio civil, porque fui formado num regime militar. Tá? Mas de resto tudo bem. Tudo ótimo. Ainda assim, às vezes acaba havendo alguma impunidade, alguma coisa, o senhor ainda tem vontade de... Claro, claro. Ainda sigo aquela educação militar, que por sinal muito boa. Como militar. As lembranças que o senhor tem são boas ou ruins? Ótimas. Pena que o exército de hoje, certo, não é mais como o exército de antigamente. Certo? O senhor não chegou a viver nenhum momento de opressão, né, contra a ditadura? Não, em absoluto. Alguém da sua família sofreu? Também não. Ninguém que eu conheça, da minha família ou pessoas amigas, sofreram opressões. E tem uma coisa a mais, aqueles que sofreram opressões é porque deviam alguma coisa. Alguém da... como que o senhor... Na época da ditadura houve uma economia diferente, né? Como que o senhor administrava as suas contas? Conta compra, era muito diferente de agora? O valor da moeda nacional tinha mais... Tinha maior valor. Outra, existia uma coisa, certo, que atualmente está ruim. Existia o crédito. Certo? Então existia a palavra do pagador. Ela era cumprida fielmente. Hoje existe muita inadimplência. Quanto à manifestação de estudantes, o senhor participou em alguma contra... Fui contra a UNE. Qual seria a UNE? A UNE é a União Nacional dos Estudantes. Eu não gostava, certo, do regime que eles queriam impor no país. É o regime de socialismo, comunismo. Eu nunca aceitei. E então o senhor não participou de nenhum movimento contra a UNE? De maneira nenhuma. O senhor não tem nenhuma história da época para o senhor contar, alguma coisa que o senhor viveu no exército? Não tenho. Sirva como lembrança? Não tenho nada que relatar. Então, tudo bem então, obrigado. Opa, tá, Jorge.